Fala galera, tudo bem? Estamos aqui para um vídeo um pouco diferente, uma temática diferente. Na verdade é assim, né? Vamos ver se o vídeo vai ficar bom. Tô cansada, gripada, mas amanhã vou falar um pouquinho sobre caráter para algumas pessoas. E decidi gravar esse vídeo aqui para ver como é que vai ficar e se ficar bom, vocês vão ver também. Então, vamos lá, primeiramente eu vou me explicar um pouquinho o que é caráter. Bom, a luz não tá ajudando, mas vamos lá. Caráter. O que é caráter? Caráter de uma pessoa é a base sobre qual suas ações e decisões são construídas. Ele envolve 4 elementos essenciais, que é autodisciplina, valores centrais, segurança emocional e senso de identidade. Esses aspectos estão interligados e encontram respaldo na Bíblia, que nos orienta e desenvolve um caráter íntegro e firme. Então, o caráter, ele é a base sobre a qual ações e decisões são construídas. Então, as suas ações e as suas decisões são baseadas no seu caráter. Então, se você vai pegar algo que não é seu ou não, se você vai mentir ou não, né? Tem várias questões aí que envolvem o seu caráter. E é muito importante a gente pensar sobre isso, né? A gente entender isso. Porque se você está falhando nas suas ações, se você está tomando decisões que não são de acordo com os princípios do Senhor, você tem uma falha de caráter e você precisa pensar sobre isso, né? Aonde está vindo a falha? É na autodisciplina, é nos valores centrais, é na segurança emocional, é no senso de identidade ou é nos 4 elementos juntos? Porque a gente vai ver aqui também que esses 4 elementos eles são complementares e consecutivos, ou seja, se eu tenho a falha em um, automaticamente os outros vão caindo como um dominó e no final das contas a falha nunca é num só, ela é em todos, porque a gente não consegue ali meio que separar. Porque se eu tenho autodisciplina, eu vou ter autodisciplina para cumprir os meus valores centrais. Se eu não tenho valores centrais, na verdade eu tenho, mas eu não estou entendendo quais são os meus valores e às vezes eles são corrompidos. Eu estou valorizando mais a mim mesmo do que qualquer outra coisa e eu sou o maior valor. Então a gente tem que pensar um pouco sobre essas questões, beleza? Então vamos lá. Primeiro é a autodisciplina. Nós vamos ilustrar ela como uma ponte que nós construímos, porque nós vamos dizer que a autodisciplina, de acordo com o nosso curso Habitudes, né? Tim Elmer vai dizer que é a ponte da disciplina. Ele vai dizer que a disciplina é uma ponte, melhor dizendo, que vai de onde estamos até onde queremos chegar. Então, para você chegar a algum lugar, você precisa de disciplina. E para você desenvolver como ser humano, para você alcançar a sua cura, para você alcançar o seu desenvolvimento pessoal, para você alcançar um nível de intimidade com Deus, seja qual seja o seu objetivo, saúde, desenvolvimento do corpo, da mente, você precisa trilhar um caminho, você precisa construir hábitos e por isso que nós vamos representar através de uma ponte. O que é autodisciplina? A gente trouxe 2 definições complementares e parecidas, mas de formas diferentes. É a capacidade de fazer o que é certo mesmo quando não sentimos vontade de fazê-lo. Ou seja, né? É a capacidade de encontrar impulsos e agir de maneira alinhada a princípios sólidos, mesmo quando não há uma recompensa imediata. A Bíblia nos ensina que a disciplina é essencial para o crescimento e sucesso, tá? Então vamos lá. É a capacidade de fazer o que é certo mesmo quando não sentimos vontade. Então a autodisciplina, a disciplina, ela não está ligada aos nossos desejos. Ela está ligada ao entendimento de que eu preciso fazer algo. Então eu controlo os meus impulsos e ajo da forma alinhada aos meus princípios, tá? Eu vou dar um exemplo bem simples. Se eu estabeleço que eu vou fazer atividade física a partir de segunda-feira, o que eu faço? Eu faço, por quê? Porque eu tenho autodisciplina. Eu não sinto vontade de fazer, a rotina não colabora, mas eu trabalho, eu programo as coisas e eu faço. Porque eu controlo os meus impulsos e ajo da maneira com o que eu estabeleci. É um princípio para mim falar a verdade. Então, se eu disse que eu vou fazer, eu faço, porque senão eu menti. Então, para cumprir a minha palavra, eu vou lá e faço aquilo que eu disse, tá? Isso é um dos exemplos de autodisciplina, tá? Então, eu faço algo, mesmo que eu não vou ter uma recompensa imediata, mesmo que eu não vou ter ali o que a gente chama de sucesso, que seria essa recompensa ali na hora, mas eu faço. E isso é o que vai me fazer crescer. Então, eu posso não estar com vontade de orar, mas eu entendo que a oração é um princípio. Relacionar com o Senhor, falar com o Senhor, ouvir o Senhor é um princípio
para mim é algo que inicia, é algo que é a base de algo. Então eu faço isso independente das minhas vontades, independente dos meus desejos, mas por um entendimento. E eu me esforço para cumprir aquilo. A autodisciplina é o esforço que eu faço em prol daquilo que eu mesmo propus a mim e vou lá e cumpro, ok? Aí vai dizer assim um versículo: aquele que não tem domínio próprio é como uma cidade sem muros. Qualquer um entra, qualquer um sai, qualquer um invade. Então é muito fácil o acesso, né, a você. Mas quando você tem disciplina, você consegue, você tem ali algo que impede, você tem domínio próprio, né? Então não é qualquer coisa que vai invadir você. Mas quando você não tem domínio próprio, é um chocolate, é um sorvete, é uma propaganda, é uma série, tudo invade você, tudo te atrapalha, tudo faz você não conseguir fazer as coisas, beleza? Sem autodisciplina ficamos vulneráveis às circunstâncias externas e às nossas próprias fraquezas. Então, quando você não tem autodisciplina, você está vulnerável, né? Que é o que o versículo vai trazer para nós. Então, qualquer coisa entra, é muito fácil, tá? O apóstolo Paulo também reforça a ideia ao dizer: vocês não sabem que dentro... Eu coloquei o mesmo versículo em duas versões, tá? Eu vou ler as duas para vocês. Vocês não sabem dentro que correm do estádio, todos, na verdade, correm, mas o negócio tá bem na frente. Apenas um leva o prêmio. Leva o prêmio? Corram de tal maneira que ganhe o prêmio. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles... Ai, Jesus. Perdão, gente. Saiu. Se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Assim como também eu também não sem meta. Assim luto não como quem desfringe seu pulmão, mas esmurro meu corpo. Tá, vou ler o de baixo porque tá errado o de cima. Vocês não sabem que numa corrida todos competem, mas apenas um ganha o prêmio? Portanto, corram para vencer. O atleta precisa ser disciplinado sobre todos os aspectos. Ele se esforça para ganhar um prêmio perecível. Nós, porém, fazemos para ganhar um prêmio eterno. Por isso não corro sem objetivo, nem luto como quem dá golpes no ar. Disciplino meu corpo como um atleta treinando para fazer o que deve, de modo que depois de ter pregado aos outros, eu mesma não seja desqualificado. Então, Paulo vai dizer sobre essa questão da disciplina, que se nós não tivermos disciplina, a gente não vai alcançar. E aí ele vai trazer que disciplina é como esmurrar o próprio corpo. É essa questão do domínio. Essa questão de fazer escravo, não do que eu quero, mas do que eu preciso. Então você domina o seu corpo, você faz ele, você o treina como um atleta com disciplina. Se você tiver disciplina para fazer as coisas, você vai alcançar grandes lugares. Que grandes lugares? Intimidade com Deus, na sua presença, tempo com a sua família, desenvolvimento pessoal. Beleza, gente? Ou seja, é necessário esforço e constância para manter um caráter alinhado aos princípios divinos. Se você quer viver os princípios de Deus, você vai precisar ter autodisciplina, porque senão você vai ceder sempre às circunstâncias, aos desejos. Mas quando você tem autodisciplina, você consegue viver os princípios de Deus, você consegue amar o próximo, porque você tem vontade, porque você gosta, porque você é legal, não, porque você tem disciplina para isso. Beleza? E aí, mais uma vez, a ponte. Lembre-se que a disciplina, ela é uma ponte construída etapa por etapa, mas é ela que vai te levar da onde você está, até onde você quer, ou até onde você precisa chegar. Então, não deixe de ter disciplina. Construa essa ponte dia após dia, ok? E aí nós temos os nossos valores centrais, né? Onde eu escolhi representar ele por uma bússola ou por uma balança de 2 pratos. Por quê? Porque quando eu estabeleço bem os meus valores, as minhas decisões são tomadas baseadas ou refletidas, analisadas nele. Então eu peso aqui uma circunstância e coloco os meus valores. Se não há equilíbrio, se eu vejo que não é compatível, que não me leva ao mesmo lugar, que não me leva ao rumo, ou é contraditório aos meus princípios, eu simplesmente não faço.
não aceito, não me envolvo. Então, por exemplo, eu posso ganhar uma promoção no meu trabalho, eu vou ganhar mais, eu vou tal, mas família é um valor muito forte para mim. E aí eu vou passar menos tempo com os meus filhos, com o meu cônjuge, eu vou ter que viajar muito mais, e isso vai fazer com que eu perca algumas conexões com a minha família, não é o momento. Como é que eu vou tomar essa decisão? Eu vou ponderar. Não é o momento, nós estamos vivendo determinada situação, eu vou ter tempo para isso, eu vou fazer isso e não sei o que, então eu consigo fazer aquilo. Você vai precisar ponderar os seus valores. O que é um valor para você? O que é um princípio inegociável para você? Tome as suas decisões baseadas nisso. Isso faz parte do caráter, porque o caráter é a base. Então, eu vou colocar a definição aqui para vocês. Valores centrais. Os princípios que regem a nossa vida e nos capacitam a assumir uma posição moral. Ou são crenças que orientam as nossas escolhas e atitudes. Quando esses valores estão fundamentados na palavra de Deus, nosso caráter se fortalece. Então, eles são crenças que orientam a as nossas escolhas e atitudes, ou princípios que regem, nos capacita a assumir uma posição moral. Independente do significado que você dê, você tem que entender que ele é uma orientação, ele rege, ele direciona você. Então você precisa saber quais são os seus valores. Você sabe quais são os seus valores? O que você valoriza na sua vida? O que você desprende? Eu gosto de dizer que valor é aquilo que a gente desprende tempo, energia e emoção. Então, com os filhos, você desprende tempo, energia e emoção. Para cuidar da sua casa, você desprende tempo, energia e emoção, né? No seu trabalho, você desprende tempo, energia e emoção. No seu relacionamento com Deus, muitas vezes você não tem desprendido tempo, muitas vezes você não coloca energia e tampouco emoção, né? Se não tocar um louvor, você não consegue apenas contemplar a presença de Deus e se emocionar, e chorar, e se alegrar, ou realmente se entristecer por conta dos seus pecados. Não, você precisa de uma circunstância. Não estou dizendo que é errado ter uma circunstância. Eu estou dizendo que aquilo que você desprende, tempo, energia e emoção, é algo que você valoriza. Então pense nisso. E pense também que eles regem a sua vida. Eles vão te guiar no que fazer e no que não fazer. Salmo 15 descreve o caráter da pessoa íntegra. Ele vai dizer aqui, ó. É aquele que vive com integridade, pratica justiça e de coração fala a verdade. Quem habitará no teu santo monte, né? Quem habitará ali é essa pessoa. Ou seja, os nossos valores centrais, eles devem refletir a vontade de Deus e guiar as nossas ações diárias. Nosso dia a dia deve ser pautado nos nossos valores. Lembre-se, amar o próximo é um valor. Então, quando eu tiver que pensar entre o outro ou eu vou ponderar e vou entender até que ponto aquilo é um sacrifício válido, até que ponto eu preciso realmente, não, isso aqui vai demonstrar amor ao próximo. Então eu vou fazer, o amor não se ufana, não se soberbece, não há de ciúme e tal. Não, eu não vou ficar irritado com o meu colega de trabalho. Eu vou ser um pouco mais paciente aqui com ele, vou conversar com ele, vou tentar ponderar. E aí você vai baseando as suas atitudes de acordo com os seus valores. E isso revela o seu caráter. Lembrando que ele rege a sua vida e ele pode ser, você precisa ponderar sempre, ok? Nosso senso de identidade. Então vamos lá. Eu li o versículo, mas não tá aqui. Perdão, eu passei lá e não passei aqui. Ai, gente, maravilhosa. Tô cansada. Dá R$1,99 de desconto aí pra mim, tá bom? Senso de identidade. Então vamos lá, vou ler por aqui. Autoimagem realista e equilibrada, baseada na pessoa que Deus criou para ser. Nosso senso de identidade define quem somos e qual é o nosso propósito. Muitas pessoas buscam sua identidade em status, bens materiais ou reconhecimento social, mas a Bíblia nos lembra que a nossa identidade está em Cristo Jesus. Você precisa ter uma autoimagem, ou seja, uma imagem de si mesmo realista e equilibrada. Aonde? Baseada na pessoa que Deus criou para si. Você precisa olhar para dentro de si e você precisa enxergar não apenas como você está, mas aquilo que Deus criou você para ser. E almejar e buscar com todas as suas forças, de fato, manifestar essa pessoa. Você é santo, irrepreensível, povo de propriedade exclusiva de Deus, mas você manifesta isso. A disciplina vai te ajudar a buscar isso aqui, tá? Mas você precisa ter isso. Muitas vezes as pessoas elas estão buscando aprovação. Hoje, com a rede social, já se falou muito disso, mas continua falando, né? Esses dias eu estava conversando com uma amiga e ela disse assim, pra que postar? Eu falei, pra que postar?
Virou um hábito na minha cabeça, assim, não precisava de um motivo. Se eu faço determinadas coisas que normalmente as pessoas postam, eu vou lá e posto. Se eu for pra academia, todo mundo posta que foi pra academia. Eu vou postar também, porque todo mundo colocou isso. Mas isso, na verdade, é uma forma de ter um reconhecimento e até mesmo uma aceitação social, né? O meu trabalho, ele não precisa ter propósito, ele precisa ter um valor de salário que eu consiga viver uma vida assim, assim, assim. Por quê? Porque eu não estou buscando o meu senso de identidade em Cristo, em fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer, em servir as pessoas de acordo com as minhas habilidades. Não, eu estou tentando ganhar a aceitação daqueles que vivem ao meu redor. E se eu ganho um grande salário, automaticamente as pessoas pensam que eu sou uma grande pessoa, porque afinal de contas eu consegui algo difícil. E não é assim, nós sabemos disso. A palavra vai dizer assim, ó, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Então nós somos esse povo. Nós somos geração eleita, nós somos um sacerdócio real. Nós precisamos viver como um sacerdote que entra na presença de Deus, que está na presença de Deus, que leva o povo a esse lugar. Nós somos uma nação santa, nós somos um povo separado, um povo exclusivo. Nós não nos misturamos, nós não nos contaminamos com as coisas dessa terra. Nós somos um povo exclusivo, nós temos um dono. Nós temos um dono, nós devemos satisfação do que fazemos, do que pensamos, do que sentimos. Nós temos alguém que é nosso dono. E nós precisamos viver assim. Para quê? A fim de que proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes a gente nem era povo, mas agora a gente é povo de Deus. Antes a gente não tinha alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Louvado seja o Senhor, porque nós somos os gentios que o Senhor decidiu alcançar. Aleluia, glória a Deus por isso, e você precisa ter isso muito bem firmado. Isso precisa direcionar a sua vida, suas escolhas, suas atitudes. Não o que as pessoas pensam, o que as pessoas falam, o que alguém disse que. Não, firme-se a sua identidade em Cristo. Saber que somos filhos de Deus nos dá direção e propósito e fortalece o nosso caráter. Quando nós sabemos que nós somos filhos de Deus, nós estamos fortalecidos. Aí sim nós sabemos o nosso propósito. O propósito geral e o propósito específico. E isso fortalece o nosso caráter, porque dificilmente as coisas externas vão invadir, vão nos abalar. Por quê? Porque nós estamos firmados numa rocha. E nós precisamos alcançar este lugar. Segurança emocional. O que é segurança emocional? É a capacidade de sermos emocionalmente estáveis e consistentes. Muito difícil isso. Segurança emocional vem da confiança em Deus e da compreensão de que o nosso valor não depende das circunstâncias ou da opinião dos outros. A Bíblia nos ensina que a nossa verdadeira segurança está no Senhor. Nós vamos juntar essas duas últimas, né? E pensá-las um pouco juntas. Quando eu sei quem eu sou, as minhas emoções, elas vão estar mais estáveis, elas não vão ser tão desequilibradas, elas não vão ser tão perdidas assim, né? A gente fala assim, nossa, como essa pessoa é fria, mas muitas vezes é porque essa pessoa consegue colocar as emoções no lugar certo. Lógico que a gente precisa se emocionar também, mas você não pode ficar dependendo do outro para te satisfazer. Quem é a tua segurança emocional? A sua confiança em Deus. Então, a sua estabilidade em questão de ansiedade e tudo isso muda. Então, a Bíblia vai dizer assim, ó, o Senhor é minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador. O Senhor é a sua rocha, Ele é a sua segurança, Ele é a sua fortaleza, Ele é aquele que te guarda, Ele é aquele que te guia, que te protege, Ele te dá a sua segurança, inclusive emocional. Romanos 8, de 14 a 17 vai dizer assim, ó, pois todos são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Porque vocês não receberam o espírito de escravidão ou de medo para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, nós somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Você é filho de Deus. Quem te guia é o Espírito Santo de Deus. E Ele declara isso para você.
Então você não precisa ter insegurança emocional. Você não é qualquer um. Deus não vai te tratar de qualquer jeito. Você é filho dele. Tudo que ele faz é um pai amoroso agindo na sua vida. Talvez você seja um filho embirrado, imaturo, que não entende. A gente cresce e diz: obrigado porque vocês me disciplinaram, pais. Mas enquanto você ainda é menina, enquanto você ainda é pequena, é imatura, você ainda está esperneando pelas disciplinas. Você ainda está achando injustiça. Você quer bater a porta do quarto. Né? Tem gente que até hoje faz isso. Mas em vez de ser com o pai e com a mãe, é com Cristo. Então nós precisamos entender quem nós somos nele. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem principados, nem coisas presentes, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Tenha segurança em Cristo. Nada, nada, nada pode separar do amor de Deus. Tenha certeza disso. Quando entendemos que somos amados e sustentados por Deus, somos menos suscetíveis ao medo, à ansiedade, às influências negativas. E isso nos permite agir com firmeza, sem precisar da aprovação do mundo. Você tem um pai e você precisa disso. Coloque as suas emoções em Cristo. Senhor, tenho algo para acontecer. É do Senhor? É para o Senhor? Qual é a motivação daquilo? Por que isso está te gerando tanta estabilidade? Né? Muitas vezes a nossa insegurança emocional ela vem de vivermos uma vida fútil, sem ser para Cristo, mas para o mundo e para a aprovação dele. E isso é que vai gerar tanta instabilidade emocional nas nossas vidas. Ter uma identidade firmada nos gera segurança emocional. Vamos lá. Qual é a conexão entre esses elementos? A autodisciplina nos ajuda a viver de acordo com os nossos valores centrais, que por sua vez são ancorados em um senso de identidade firme em Deus. Isso nos dá segurança emocional para enfrentar desafios sem comprometer a nossa integridade. Quando esses 4 elementos estão alinhados, desenvolvemos um caráter sólido e resiliente. Então, a autodisciplina nos ajuda a viver, a praticar os nossos valores centrais. Quando nós temos um valor central fixo em Deus, automaticamente nós vamos ter... Automaticamente não, mas aí nós temos um senso de identidade firme e isso vai nos dar segurança emocional. E aí nós vamos enfrentar os desafios sem comprometer a nossa integridade. Quando esses 4 elementos estão alinhados, desenvolvemos um caráter sólido e resiliente. Nós precisamos de todos esses elementos. A Bíblia nos chama a desenvolver um caráter firme e inabalável, fundamentado na autodisciplina e valores centrais em Deus, na segurança emocional proporcionada pela fé e uma identidade enraizada em Cristo. Ao cultivarmos essas qualidades, nos tornamos líderes mais eficazes, testemunhas vivas do amor de Deus. E aí vai dizer para nós assim, o fruto do Espírito não são os frutos, é o fruto. Então, se você não tem algum, você não tem nenhum, porque não são várias maçãs numa árvore que eu como uma, como outra, não, é uma maçã só. O fruto do Espírito. Ou tem ou não tem. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Gálatas 5, 22 e 23. Para você decorar. Tem a musiquinha bem legal. Fruto do Espírito. É amor. É alegria. É paz. É paciência. É amabilidade. É bondade. É fidelidade. É mansidão. É domínio próprio. Nós temos aqui coisas que vão gerar em nós disciplina. Nós temos aqui coisas que vão gerar em nós valores centrais. Amor é um valor. A paz é um valor. A bondade é um valor. A fidelidade é um valor. Isso nos gera segurança emocional quando nós manifestamos essas coisas. Paz. Tudo isso faz parte do nosso caráter. Esses frutos são reflexos de um caráter transformado pelo Espírito de Deus, moldado para glorificado em todas as áreas. Se nós vivemos tudo isso aqui, nós vamos glorificar Deus em todas as áreas da nossa vida. Amém? Eu espero que você tenha entendido um pouco do que é caráter e que o Espírito Santo de Deus possa nos guiar para que nós não vivamos como nós estamos vivendo hoje, mas para que Ele nos capacite a viver uma vida consolidada em Cristo, para que nós possamos revelar, para que nós possamos manifestar o caráter de Cristo por onde nós fomos, em tudo que nós viemos a fazer, que Cristo seja glorificado, que as pessoas olhem para nós e vejam que Deus é santo, que as pessoas olhem para nós e vejam que Deus é
Pai, para que as pessoas olhem para nós e vejam que o povo de Cristo é um povo que não está perdido nessa terra, que não nasceu sem porquê ou para quê, mas vive para a honra e para a glória de Jesus. Um beijo especial para você, um abraço, tamo junto. Eu espero muito que esse vídeo tenha abençoado a sua vida e que a partir de agora você viva de uma forma diferente. Deus abençoe.